Nesse momento, então, convidamos a todos para relaxarmos, fecharmos nossos olhos, para fazermos uma oração por todos nós que estamos aqui. Pura luz, Senhor, ilumina os nossos caminhos. Há quantos séculos nos encontramos perdidos nas trevas de nós mesmos? Dissipa por caridade toda sombra que projetemos ao redor. Ansiamos por caminhar na Tua luz, que possamos enxergá-la brilhar junto a nós. Onde estávamos que antes não a pudemos ver? Em que noite espessa havíamos mergulhado o espírito? Tanto quanto o nosso coração, os nossos olhos por Ti anseiam e Te buscam em toda parte. Mostra-nos, Senhor, mostra-nos a Tua luz, para que possamos segui-la para sempre. Guia-nos pelos labirintos escuros da vida e não nos deixes cair, outra vez, no abismo das amargas desilusões de onde estamos nos retirando. Que assim seja. Então, agora a exposição dessa noite está a cargo da nossa colega Fernanda. Boa noite a todos. Sintam-se todos bem-vindos. Os nossos amigos do andar de cima também. Sintam-se bem-vindos. O tema da nossa exposição de hoje vem do livro Horizontes da Vida, pelo espírito Miramês, psicografia de João Nunes Maia, e chama-se A Função da Virtude. Miramês inicia o assunto nos dizendo que virtudes são qualidades morais que a alma deve exercitar a cada dia, em proveito de sua própria vida. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos, item 8, nos dizem assim os amigos espirituais: a virtude, no seu grau mais elevado, abrange o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, honesto, modesto, são as qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, são quase sempre acompanhadas de pequenas falhas morais, que as deslustram e enfraquecem. Aquele que faz alarde de sua virtude não é virtuoso, pois lhe falta a principal qualidade, a modéstia, e sobra-lhe o vício mais oposto, o orgulho. A virtude realmente digna desse nome não gosta de exibir-se. Temos de adivinhá-la, mas ela se esconde na sombra, foge à admiração das multidões. O homem que se exalta a si mesmo, que eleva estátuas à sua própria virtude, em princípio aniquila, por essa única razão, todos os méritos que efetivamente pode ter. Mas vale menos virtude na modéstia do que muitas no orgulho. Todos nós reencarnamos nesse mundo escola, porque este mundo em que nós reencarnamos é uma escola. Aqui nós viemos para aprender. E todos nós aqui reencarnamos não somos uma folha de papel em branco. Nós trazemos conosco uma bagagem de nossas vidas anteriores. E nessa bagagem nós trazemos virtudes, como estas que foram faladas, e nós trazemos também os nossos defeitos. Nós trazemos as nossas virtudes e muitas vezes, como nos falam os amigos espirituais, elas são deslustradas por esses defeitos. E nós precisamos aprender a desenvolvê-las. É para isso que nós viemos aqui. É para isso que nós reencarnamos. Para aprender a desenvolver as qualidades. E não é tarefa fácil. Não é tarefa nem um pouco fácil. Porque nós ainda estamos muito longe
das qualidades que Jesus nos ensinou. Nós ainda somos bastante imperfeitos. Se não fôssemos, não estaríamos aqui aprendendo. Mas essa virtude que nos prega o Evangelho e essa virtude que o Miramês vem nos trazer, não é aquela virtude da aparência. Não é aquela virtude que nós vestimos e exibimos para os outros. Não é aquela virtude que nós nos enchemos de moral para julgar os outros. A virtude que é pregada por Jesus e a virtude que Miramês vem nos ensinar hoje é a virtude que nós desenvolvemos dentro dos nossos corações, dentro de cada um de nós. Madre Teresa dizia que devemos fazer o bem. Fazer o bem independente de para quem fosse, independente de se alguém ficaria sabendo desse bem ou não, porque ela dizia que no fim nunca foi entre nós e os outros, sempre foi entre você e Deus. Só Deus conhece o nosso íntimo, só Deus sabe das virtudes que nós trazemos nos nossos corações. E é entre nós e Ele. Só Ele precisa saber. Nos diz Emmanuel, no livro da Esperança, que os espíritos superiores nos amparam e esclarecem. No entanto, é disposição da lei que cada consciência responda pelo próprio destino. Nós não viemos para cá aprender desamparados. Cada um de nós veio, reencarnou, com a função, o objetivo de evoluir, de nos tornarmos melhores, de desenvolver as nossas virtudes, mas nós viemos para cá amparados. Todos nós temos a nossa família espiritual. E a nossa família espiritual não está toda reencarnada. Boa parte está no mundo espiritual. E de lá, eles cuidam de nós. Nos amparam, nos guiam, nos orientam. Espíritos benfeitores fazem isso. Cada um de nós é amparado em suas dores, em suas alegrias. Nunca estamos sós. Por mais que muitas vezes nos sintamos completamente sozinhos, desamparados, nunca estamos sós. Sempre existe alguém velando por nós. Mas é que muitas vezes nós mergulhamos nas nossas dores, nos envolvemos em pensamentos negativos, pensamentos de tristeza, de dor, de raiva, de ódio, pensamentos ruins, que nos afastam desses benfeitores que procuram nos ajudar. Eles querem nos auxiliar, mas eles não podem fazer isto sozinhos. Nós precisamos colaborar. Nós não viemos desenvolver as nossas virtudes sozinhos. Nós temos auxílio o tempo todo, mas precisamos estar sintonizados com esse auxílio. E como nós nos sintonizamos? Procurando ter bons pensamentos, através da prece, através do exercício do bem. Não é fácil. Porque a qualquer momento nós saímos na rua, nós viemos aqui no Centro Espírita, assistimos a palestra, tomamos o passe e saímos com bons pensamentos, nos sentindo bem. Mas a qualquer momento, qualquer deslize, qualquer coisinha, já nos tira do eixo. Já temos pensamentos ruins, já temos pensamentos negativos. E isso precisamos evitar. Precisamos manter essa sintonia para que possamos receber o auxílio necessário. Todos nós, aqui viemos, cometemos erros. Somos imperfeitos. Cometemos muitos erros e ainda vamos cometer outros. É uma verdade. Vamos cometer erros ainda. Porque as nossas imperfeições nos levam a isso. Mas é preciso olhar os nossos passos sem culpa.
olhar os passos que trilhamos, sem ficarmos culpando, nos sentenciando. Porque se nós erramos em determinados momentos, não foi com a intenção de errar. Nós erramos tentando acertar. Nós erramos, cometemos deslizes, porque naquele momento nós julgamos que aquela era a atitude mais correta. Então precisamos nos olhar não como criminosos, não somos. Somos imperfeitos, com direito de errar, com direito de refazer os nossos passos, com esperança. Não precisamos nos martirizar. Podemos olhar os nossos erros como pontes, como degraus, experiência. Aprendemos. Se erramos, já identificamos que erramos, aprendemos. É um passo à frente. Olhemos os nossos erros com menos culpa, com menos julgamento. Sejamos mais caridosos conosco mesmo. Nós que pregamos tanto a caridade, algumas vezes não somos caridosos conosco. Mergulhamos na depressão, na tristeza, por ficarmos nos julgando o tempo todo. Procuremos nos perdoar e perdoar os outros. Perdoar os nossos erros e perdoar os erros alheios. Porque nenhum de nós é perfeito. Miramês nos diz que a pessoa que descobre as qualidades espirituais e passa a despertá-las na sua consciência, se posiciona na faixa do homem vencendo o homem. Quando nós começamos a trabalhar as nossas qualidades, as nossas virtudes, a procurar desenvolvê-las, nós nos colocamos nessa posição do homem vencendo o homem. E o que seria esse homem vencendo o homem? Muitas vezes nós podemos pensar que estamos vencendo os outros. Não é isso que ele quis dizer. O homem vencendo o homem, neste caso, somos nós vencendo a nós mesmos. Nós, espíritos, vencendo o homem material que ainda existe em nós. Nós, espíritos, aprendendo com os nossos erros. Nós vencendo a nós mesmos. Porque nós temos por hábito julgar. E quando nós começamos a desenvolver algumas virtudes, nós nos achamos o máximo. E aí nós acreditamos que podemos julgar o outro, apontar o erro do outro, apontar as falhas do outro, julgar, condenar, dizemos até a sentença que o outro deve receber. Somos excelentes juízes da consciência alheia. E somos todos imperfeitos. Estamos todos aqui para evoluir e aprender uns com os outros. Então, quando pensarmos em apontar o dedo, em julgar, ao invés de estender o dedo, por que não estender a mão? Porque muitas vezes aquele que erra precisa de auxílio, não de julgamento. Jesus a todos acolhia, a todos recebia, a todos amparava, a todos curava, sem perguntar nada. Jesus não perguntava a religião de ninguém. Jesus não perguntava o que a pessoa tinha feito para chegar naquele ponto. Nada. Ele só auxiliava. Certa vez, frente a uma mulher que estava prestes a ser apedrejada, os juízes ali ao redor lhe perguntaram que a lei de Moisés mandava apedrejá-la. Ela havia sido pega em adultério. Então perguntaram para Jesus o que fazer. Jesus,
cedeu àqueles que não tivessem um só pecado o direito de atirar a primeira pedra. Logo após dizer isso, ele se abaixou e começou a escrever na areia os pecados de cada um ali presente, cheios de pedras nas mãos. Um a um foram largando as pedras e se retirando. Ao final, sobrou apenas o mestre e a mulher. Ele olhou para ela e perguntou: mulher, onde estão os que te acusavam? Ela lhe respondeu: todos se foram, Senhor. Eu também não te acuso. Ele era o único ali que poderia julgá-lo. Ele era o único ali, sem pecados, sem erros. Por quê? Porque ele era o sol da virtude. Ele era a própria virtude. E quando alguém é o sol da virtude, quando alguém só possui virtudes, olha os outros com compaixão, não julga, porque compreende. E quem compreende não julga. O mestre só tinha virtudes, portanto ele não julgava, só amparava, só auxiliava, só guiava, ensinava. No livro Renovando Atitudes, nos diz o espírito Hamed que os caminhos inadequados que tomamos ao longo da vida são parte essencial da nossa educação. A cada tropeço é preciso aprender, levantar novamente e retomar a marcha. Evoluir é o nosso destino. A perfeição é a nossa meta. Desenvolver as nossas qualidades é o nosso objetivo aqui. Foi para isso que reencarnamos. Para aprendermos, para desenvolvermos essas qualidades que Jesus nos ensinou há mais de 2000 anos. Mas não precisamos fazer isso nos culpando, nos julgando o outro. Precisamos aprender a perdoar e a nos perdoarmos. Porque é errando que nós vamos aprendendo. É cometendo os tropeços que nós vamos evoluindo. A cada tropeço nós nos tornamos mais maduros, mais experientes. E não vamos repetir aquele erro, porque aprendemos com ele. Não podemos querer modificar o mundo. Nenhum de nós está aqui para isso. Nós não viemos a este mundo de provas e expiações. Nós não reencarnamos para mudar o mundo, nem para mudar o outro. O nosso objetivo aqui é mudarmos a nós mesmos. E o mais incrível é que quando nós começamos a mudar a nós mesmos, o mundo muda ao nosso redor. Porque nós olhamos o mundo com outros olhos. Nós olhamos o mundo com os olhos da compreensão, da compaixão, da boa vontade, com os olhos da bondade. E não precisamos de atitudes de grande vulto para desenvolver as nossas qualidades. Não precisamos fazer grandes feitos. Ninguém aqui tem a obrigação ou a missão, creio eu, pode ser que eu me tenha, de abrir um orfanato, de abrir um hospital, de abrir uma entidade qualquer para auxiliar alguém. Não precisamos de grandes atitudes. São nas pequenas atitudes que nós desenvolvemos as nossas qualidades. É na paciência, é na tolerância, é no diálogo amigo com aqueles que dividem o lar conosco.
são nos pequenos detalhes, pequenas atitudes, o não revidar, o silêncio na hora que o outro age pela raiva, a compreensão com as dificuldades alheias. Porque nós também somos imperfeitos. E quando nós nos reconhecemos imperfeitos, nós percebemos que estamos aqui para nos auxiliar e não para nos julgar. Para finalizarmos, trouxemos uma pequena historinha que conta assim. Um avô disse ao seu neto, que chegou a ele com raiva de um amigo que lhe havia feito uma injustiça. Deixa-me te contar uma história. Eu mesmo, algumas vezes, senti grande ódio daqueles que me aprontaram tanto, sem qualquer arrependimento daquilo que fizeram. Todavia, o ódio corrói-te, mas não fere o inimigo. É o mesmo que tomares veneno, desejando que o inimigo morra. Lutei muitas vezes contra esses sentimentos. E o avô continuou. É como se existissem dois lobos dentro de mim. Um deles é bom e não magoa. Ele vive em harmonia com todos ao redor e não se ofende quando o procuram ofender. Ele só lutará quando for certo fazer isso e da maneira correta. Mas o outro lobo é cheio de raiva. Mesmo as pequeninas coisas o lançam num ataque de ira. Ele briga com todos, o tempo todo, sem qualquer motivo. Ele não pode pensar porque a sua raiva e o seu ódio são muito grandes. É uma raiva inútil, pois a sua raiva não irá mudar coisa alguma. Algumas vezes é difícil conviver com esses dois lobos dentro de mim, pois ambos tentam dominar o meu espírito. O garoto olhou intensamente nos olhos do seu avô e perguntou: qual deles vence, vovô? O avô sorriu e respondeu: aquele que eu alimento. Qual dos lobos estamos alimentando dentro de nós? Porque todos nós temos dentro de nós esses dois lobos. Qual deles estamos alimentando? Estamos desenvolvendo o sol da virtude dentro de nós? Procuremos pensar sobre isso. Não são grandes atitudes. É nas pequenas coisas. É nos pequenos detalhes. Que Jesus nos ampare, que os bons amigos nos guiem, que tenhamos todos uma excelente semana. Sim, sim. Vamos nesse momento fazer uma oração para todos os encarnados e desencarnados cujos nomes estão nas nossas caixinhas e para todas aquelas pessoas que nos vierem no pensamento agora. Por renúncia. Auxilia-nos, Senhor, a renunciar ao homem velho que ainda somos, a esquecermos a nós e aos nossos caprichos, a fim de que possamos atender-te à vontade augusta e soberana, a não temermos o sacrifício pessoal que nos propiciará verdadeira felicidade, a deixarmos de lado erros e vícios aos quais nos escravizamos já a contragosto, a não nos apegarmos ao que sabemos ser passageiro, principalmente às sensações de natureza material que sempre nos empolgaram, a concedermos a Ti espaço cada vez maior em nossas vidas. Auxilia-nos a vencer as tendências infelizes que nos fazem sofrer. Liberta-nos, Senhor, do que não mais queremos ser.